São de 27 de junho. Convido os senhores vereadores para assumirem os seus devidos lugares para darmos início à sessão. Tem recesso não? Vamos lá. Boa noite a todos. Comunidade que já nos ouve através da 104,9, internautas de todo o Brasil que já está também nos assistindo através da TV Portal. Neste 27 de junho de 2016, temos mais uma sessão normal, ordinária, e com isso passo a palavra à primeira secretária para fazer a leitura dos presentes, tendo em vista que o segundo secretário não se faz presente. Vereador Antônio Carlos Maia. Vereador José Francisco Souza Neto. Vereador Antônio Macedônio Castro dos Santos. Vereador Joaquim Almeida Torquato Júnior. Vereador José Rui Castro dos Santos. Vereador José Vanderlino Barbosa. Vereador Luciano Barbosa Lessa. Vereadora Rúbia Soraya. Assim retorna a palavra, senhor presidente. Passo, portanto, a citar a comunidade de Quaraci que temos a ausência do vereador Rosival, que está naturalmente com seus familiares, está em data natalícia, e o vereador, segundo secretário, Teta da Saúde, que não se faz presente. Passo, portanto, a palavra à primeira secretária, Rúbia Soraya, para que faça a leitura bíblica. Eu vou ler em Salmo 91, que diz assim: O Senhor habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois tu, Senhor, és o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Assim retorna a palavra, Senhor presidente. Posse da leitura bíblica, nós declaramos aberta esta sessão e passo a palavra à primeira secretária Rubens Soraya para a leitura do expediente, correspondências recebidas e expedidas. Já saúdo nesse instante aqui o nosso amigo Daniel Oliveira, que se faz presente, e também o senhor Gesso de Jesus, que se faz presente. Saudando e citando o nome dessas duas pessoas, sintam-se abraçados pela mesa diretora. Passa a palavra à primeira secretária Rubens Soraya. Boa noite a todos. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Projeto de Lei 2016. O vereador Antônio Carlos Maia, no uso das atribuições que lhe é conferida pelo artigo 35, inciso 20 da Lei Orgânica do Município, vem com a presença da mesa diretora da Câmara Municipal apresentar o seguinte projeto de lei para que seja submetida à apreciação do plenário desse legislativo, cuja redação será a seguinte: dá nome a órgão público como especifica. Artigo 1º, que o Hospital Geral de Quaraci passa a chamar-se Hospital Geral de Quaraci, Dr. Rubem Dias do Nascimento. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Assim retorna a palavra, senhor presidente. Entra, portanto, pela competência o projeto de lei em que denomina uma homenagem mais que justa a quem morou em Quaraci, e posteriormente no processo de votação farei a defesa desse projeto. É o nosso querido doutor Rubem Dias do Nascimento, médico humanitarista, uma pessoa que teve uma vida pautada pelo seu serviço aqui nessa cidade, que inclusive chegou a ser vereador também aqui nessa cidade de Quaraci. Retorno a palavra à primeira secretária Rubens Soraya. Vamos para a ordem do dia. Para as redações finais do projeto de lei. Projeto de lei número 008/2016. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Centro Educacional Quaraciense. Assim retorna a palavra, senhor presidente. Já foi discutida na sessão anterior a respeito do projeto 008. Vamos, portanto, submeter simples e unicamente à votação em regime de redação final e os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, por 9 votos a 0. Está aprovado, portanto, a autorização do convênio firmado com o Centro Educacional Quaraciense. Passo, portanto, a palavra à vereadora Rubens Soraya, primeira secretária desta casa. Vamos para as indicações. Indicação número 039/2016. Antônio Carlos Maia, vereador deste município, no exercício das prerrogativas do mandato que exerce, vem com base na norma contida do artigo 104, parágrafo único da resolução número 001/1983, solicitar o devido encaminhamento desta indicação à senhora prefeita municipal, reivindicando as reformas e melhoria das praças Pio XII, João 23, Getúlio Vargas, Pedro Procópio, Santo Antônio, nesta cidade, e Marcelina Bode, no distrito de Itamutinga. Assim retorna a palavra ao senhor presidente. Passo a palavra ao vice-presidente, o nosso vereador Neto da Colina. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de abraçar a minha amiga Selma, esposa do Dr. Rui, assim abraçando a todos os presentes. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Maia.
Senhor presidente, mesa diretora, comunidade de Quaraci, que nos ouve através da 104,9, internautas de todo o Brasil, e aqui eu mando um abraço, inclusive agora, para o nosso amigo Ariel, que já se faz presente aqui nesta casa, e mando também um abraço todo especial à comunidade de Itamutinga, que está naturalmente nos acompanhando ali naquele distrito, bem como o distrito de São Roque e povoado Marco Sacramento. Comunidade rural que nos ouve também através da 104,9. A respeito, senhor presidente, da indicação 039, é uma indicação que nós já fizemos aqui em 2015. Nós apresentamos essa indicação porque está injustificado, até o momento, o desleixo total, como se encontra as praças da nossa cidade de Quaraci e até mesmo do nosso distrito de Itamutinga. A praça cartão postal da nossa cidade, eu ainda considero que seja a Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa parece que houve um furacão que tirou todas as pedras que tinha ali e ficou toda... Parece que foi um grande tiroteio que deram de cima para baixo e quebrou tudo. A Rui Barbosa, Praça Rui Barbosa. E a gente espera que se tome algumas medidas. A gente espera que se tome algumas posições. A Pio XII, por exemplo, é uma praça linda. A praça da Igreja Católica, que é a Pio XII, quando a prefeita assumiu, fez um belíssimo trabalho, recuperou, mas já são 7 anos. Está a mesma roupa de 7 anos atrás, indo para 8. Então, a gente espera que a prefeita pense em recuperar o patrimônio público do município de Quaraci. A Praça João 23, que foi um desafio para todos os administradores do município de Quaraci, aquela praça foi construída pelo ex-prefeito Elivaldo e desde aquela época nunca sofreu sequer uma pintura, eu não vou dizer reforma não, uma pintura. A praça está abandonada, que é a Praça João 23. Uma coisa linda aquela praça, com pouco recurso se conserta e volta a alegria daquela comunidade. Meus amigos, a beleza de uma cidade que tem praças, tem a sorte de ter praças como Quaraci, já não temos tanta beleza nas ruas. Então, que se conserte as praças, que se pinte, que se retoque, porque não são coisas caras, não. É mais caro fazer um São João. É muito mais caro fazer um São João. É muito mais caro. Agora é preciso que se planeje. Faça um planejamento. Daqui a 6 meses nós vamos consertar a praça tal. Daqui a 8 meses, praça tal. Agora, só tem planejamento para se fazer uma festa junina? É muito fácil. A casinha é bonitinha, eu sei que é bonitinha. Entendeu? Mas é muito fácil. Agora, o que é que acontece? A Praça Pedro Procópio, ali onde mora minha querida Edmécia, faz vergonha passar ali à noite, aquilo nem parece que é uma cidade. Tudo às escuras, tela quebrada, tudo quebrado, parece que destruíram tudo. Será que se pensa o quê com patrimônio público? A Praça Santo Antônio, uma coisa tão fácil de fazer, colocou-se ali alguns bancos, dava mais uma revitalização naquilo ali, ficava uma coisa muito bonita, um bairro expansivo, de uma comunidade, de um povo maravilhoso, como é o bairro Santo Antônio. O povo fica ali, a ver navios, desorientados, passa ano mais ano, e continua aquela mesma coisa ali. A Marcelina Borges, lá em Itamutinga, que a prefeita deu acabamento, deixou lindo, ela deixou a praça muito linda a praça, mas já tem cerca de 6 anos, que está lá abandonada, banco quebrado, sem nada, parece que é para fazer e abandonar, e isso é dinheiro nosso, isso é dinheiro do povo de Quaraci. O patrimônio público tem que ser conservado,
Daí é que eu peço aos senhores vereadores que nos acompanhem, que faça, ajude a fazer a cobrança junto ao Poder Executivo para que se conserve esse patrimônio público que são as nossas praças, que ainda o que resta em Quaraci. Muito obrigado. Em votação, indicação 039/2016, de autoria do vereador Antônio Carlos Maia. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos a 0. Assim, retorno os trabalhos ao senhor presidente Antônio Carlos Maia. Agradecemos a oportunidade de aprovação. Espero que os senhores vereadores também façam essas cobranças, porque a cobrança aqui não é do vereador Carlos Maia, a cobrança aqui é da Câmara. O projeto, quando entra aqui, já não é mais do vereador Carlos Maia. É uma iniciativa nossa, mas passa a ser da Câmara. Passo, portanto, a palavra à vereadora Rúbia Soraya. Moção de parabéns do vereador José Rui Castro dos Santos, doutor Rui, para Mari Lúcia Dantas Silva Argolo, pelo aniversário transcorrido em 25/6. Do vereador Joaquim Almeida Torquato Júnior, Nino Torquato, para Rosival Cavalho Cerqueira, pelo aniversário que transcorre em 27/6. Irenildes Nascimento, pelo aniversário que transcorre em 27/6. Do vereador José Francisco Souza Neto, para Janete Borges, pelo aniversário transcorrido em 17/6. Do vereador Antônio Macedônio Castro dos Santos, para Clarissa de Souza Freitas, pelo aniversário transcorrido em 21/6. Amanda Cristine Castro, pelo aniversário transcorrido em 18/6. Simone Simões dos Reis, pelo aniversário transcorrido em 17/6. Do vereador Luciano Barbosa Lessa dos Santos, Lessa, para Aldemir Cunha de Oliveira, pelo aniversário transcorrido em 22/6. Do vereador Antônio Carlos Maia, para José Roberto Alves Marfuz, pela conclusão de mestrado em música e por ser o primeiro da terra a galgar esse título. Deve ser ganhar esse título. Ainda do vereador Antônio Carlos Maia, para a União de Mocidade Presbiteriana de Quaraci, pela organização do retiro espiritual realizado na Fazenda Guarani, em Cafundó, dia 23 a 27/6. Do vereador Joaquim... Do vereador... Não, assim retorna a palavra ao senhor presidente. Dos vereadores Rubens Soraya Nascimento Santos Aquino e José Francisco Souza Neto, para Joaquim Miguel Gauli Galvão, o popular Gima, pelo aniversário transcorrido em 23/6. Assim retorna a palavra ao senhor presidente. Alguém quer discutir as moções? É dada a oportunidade. Senhor presidente. Palavra ao vereador Mamigo. Nós gostaríamos que a mesa enviasse uma moção de parabéns ao cidadão Reginaldo Góes, popular Reginho, pela brilhante festa ocorrida no último... Sexta. Na última sexta, o nosso querido forró de taipa, que já se tornou tradição, não só para Quaraci, mas sobretudo para a nossa região. Peço a Vossa Excelência que encaminha o endereço, as informações necessárias, que será providenciada a moção para o nosso companheiro Reginho. Senhor presidente. Vereador Binho Villanova. Senhor presidente, igualmente eu gostaria de solicitar da mesa e darei o nome e, como sempre faço, o endereço. Mandar uma moção de parabéns ao companheiro Augusto, que em todos os eventos, durante os 8 anos
do São João, ele tem demonstrado a sua capacidade artística, e eu gostaria de mandar essa moção de parabéns ao Augusto pelo brilhante trabalho que ele tem feito aí à Praça de Evento Valdir Gomes. Obrigado, senhor presidente. Relembrar a Vossa Excelência que não é a Praça de Eventos Valdir Gomes. Para a gente não confundir com Araci. O Valdir Gomes é só o palco. Não, porque senão daqui a pouco vai pegar que a praça é Valdir Gomes e aí, não é? O palco. A praça é Jário Góes. A praça é Jário Góes. Mas de comum acordo entendo que Vossa Excelência manda uma moção interessantíssima para o artista plástico Augusto Brito. Mais alguém quer se pronunciar a respeito da apresentação das moções? Uso a palavra nesse instante para mandar aquele abraço ao meu querido Zé Roberto Alves Mafuz, que se encontra em Quaraci, nesses festejos juninos, está de férias por alguns dias da Universidade Federal da Bahia, mas me congratulo com ele e todos os seus familiares pelo mestrado em que ele galgou, lá na mesma universidade onde ele trabalha, galgou a semana passada esse título interessantíssimo, é o primeiro filho da terra, Zé Rui? Primeiro filho da terra, mestre em música. Ele é maestro pela Universidade Federal e agora é mestre em música. E é um prazer enorme saber que nossa terra também tem essa personalidade importantíssima, esse mestre, mas é mestre mesmo, não é só da escrita não, é mestre porque ele se dedicou a mais ou menos, simplesmente 7 anos de curso universitário para se tornar músico. 7 anos só para se tornar músico na universidade. E nós temos essa honra de ter, na cidade de Quaraci, esse grande professor, esse mestre, hoje mestre, que está nos acompanhando também a partir deste horário, a nossa sessão aqui nesta casa. Vamos votar, né? Passo a votação das moções apresentadas. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, por 8-0. Agradeço enormemente a primeira secretária Rubens Soraya por participar deste primeiro momento aqui nos trabalhos da mesa. E passo a palavra ao doutor Rui para explicação pessoal. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, ouvintes da Estação Terra do Sol, internautas, eu pedi a inscrição e explicação pessoal para fazer um comunicado a toda a minha comunidade de Quaraci. Eu venho enfrentando alguns problemas de saúde há algum tempo e tem isso comprometido a minha capacidade de trabalho, a capacidade de atuação legislativa. E por esse motivo, eu estou anunciando que eu estou retirando a minha pré-candidatura a vereador no pleito de 2016. Eu estou fazendo isso agora porque, depois de uma decisão de ser pensada, discutida com a família, nós chegamos ao denominador comum que é melhor este ano nós ficarmos fora da disputa eleitoral. Quanto ao apoio ao meu candidato a prefeito, o partido terá uma reunião hoje e o presidente do PSB, Sérgio Fraive, fará um comunicado oficial. E eu quero comunicar que eu acompanharei a decisão do PSB. Quer seja Nino, quer seja Cadu, quer seja Jadson. Onde o PSB estiver, eu estarei. Então, amanhã, provavelmente, Sérgio estará soltando essa nota oficial e o PSB estará empenhado na campanha do candidato que foi escolhido por nosso partido. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de esclarecimento. Passo a palavra ao vereador
Mamigo para o pequeno expediente, para a liderança de bancada. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rúbia, público presente, gostaria também de saudar meu amigo Daniel. Seja bem-vindo a esta casa, a sua presença aqui é importante também para todos nós. Saudando Daniel, nós estaríamos assim saudando todas as pessoas que vêm a esta casa para acompanhar os trabalhos legislativos. Senhor presidente, eu, conversando com meu amigo Chico Cigano há pouco instante, e ele me pediu para que eu colocasse aqui que o governo, alguém do governo pudesse levar essa palavra, o vereador Lessa, o vereador Binho Villanova, o vereador Antônio Macedônio, no sentido que o administrador daquela praça colocasse o poço artesiano ali à inteira disposição daquela comunidade que ali reside. Qual praça? Porque o problema hídrico hoje em Coaraci é uma realidade. Nós estamos vivendo como se estivéssemos no sertão. A Praça João 23? João 23. Os carros pipas hoje, eles trafegam em nossa cidade, assim como no semiárido. Então, se nós temos poços artesianos que têm a capacidade de servir a comunidade do local, eu não vejo por que nós não atendermos a esta demanda. Então, fica aqui o pedido do morador daquela localidade, Chico Cigano. Nós estamos aqui colocando, Chico, para alguém do governo, o Binho, Villanova, o Macedônio, o Lessa, pedisse ao secretário de obras ou à pasta competente para que fosse liberada essa questão do poço ali da Praça João 23. Outra questão, senhor presidente, relacionada à questão hídrica também, há reclamação, sobretudo das donas de casa, hoje fui procurado por diversas, que na Avenida Itapitanga, em algumas localidades, hoje não foi distribuído a água pelo carro-pipa. E muita gente hoje estava dizendo que não iam tomar banho. Então eu gostaria de pedir a essas mães de família que se dirigisse até a Embasa e protocolasse o seu pedido e desse o número de sua residência, para que todas as pessoas fossem atendidas, porque não tem água, mas no final do mês, a conta da Embasa certamente virá para Mamigo e virá para você que está aqui e você que está me ouvindo. Então, há necessidade de ser protocolado no escritório local da Embasa para que a comunidade de Coaraci seja assistida com relação à água potável para a nossa comunidade. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de agradecer o espaço cedido e fica aqui o nosso abraço aos ouvintes da comunidade coaraciense. Sem mais explicação pessoal, nem qualquer outro expediente, nós vamos partir para o grande expediente. Vereador Mamigo, nós vamos ter condição de falar até 4 hoje, se quiserem. Vereador Mamigo, quem fala? Falo. Então falo vereador Maio e vereador Mamigo. Vereador Binho, quem fala? Senhor presidente, seria o companheiro Rui, que ele tinha me pedido, solicitado para falar hoje, mas ele não vai falar. Quer falar, Nino? Não? Eu vou usar o tempo, senhor presidente. Tem mais? Ainda cabe mais um. Tem mais algum? Ninguém quer falar hoje? Falta ainda 15 para 7. Não estou entendendo. Então vamos esticar o tempo. 25 minutos para cada orador. Passo a palavra, portanto, para o vereador Mamigo, que dispõe de 25 minutos para fazer o grande expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, população quaraciense, eu gostaria de saudar a comunidade da zona rural, saudando assim a comunidade lá da Mangueira, meu amigo Reginaldo, comunidade que é esquecida pelo governo, sofrem por falta de um cascalho, alguns caçambas, para melhorar aquela estrada vicinal. Eu gostaria de saudar os comerciantes que estão aqui nesta noite, aos estudantes, e iniciar, senhor presidente, falando do São João, em Quaraci. Eu, confesso, não fui à praça um dia sequer. Não fui porque estava recebendo a visita da minha netinha e preferi ficar curtindo ela. Minha netinha tem 5 meses e, pela segunda vez, ela visitava Quaraci. Mas soube que foi uma festa tranquila e eu me preocupei porque o ano passado a crise não tinha chegado como chegou à nossa cidade. E a prefeita está devendo ao Portal Mix do ano passado R$2.000 ainda. Certamente está devendo alguns músicos em nossa cidade, como é o caso de Nandi Rios, que até hoje está ali presente. Até hoje não recebeu o cachê do São João passado. E assim fora feito o novo São João, sem verdadeiramente cumprir com as obrigações, que é contratar e pagar. Mas, de certa forma, dizem que não só de pão vive o homem, e também não só do trabalho vive o homem precisa de uma diversão. Eu acho correto que, dentro da possibilidade financeira do município, se faça um festejo, porque o estresse é grande, nós sabemos muito bem disso, mas há necessidade de se fazer a festa quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, vai à festa. E eu estou indo à festa porque eu não tenho dinheiro, eu não faço festa. E acho que o município de Quaraci deveria se pautar verdadeiramente no cumprimento das suas obrigações primeiro, para depois fazer contratações da forma que contratou. Eu ainda defendo a questão do comerciante em Quaraci, porque sou um defensor. Eu acho que quem aquece a economia da minha cidade, da sua cidade, é o comércio de Quaraci. Eu tenho dito aqui que existem, Nino, você que é um pré-candidato a prefeito, diversas formas de nós aquecermos e ajudarmos o comércio local. A primeira forma, qual é, meu amigo? Eu já disse isso aqui e vou ser redundante. É você dar condição aos moradores dos distritos de cidades circunvizinhas a sair dos seus distritos, seus povoados, e vir à sede de Quaraci. Mas para eles virem à sede de Quaraci, nós temos que ter estradas boas, estradas que tenham condição dos carros ir e vir com a maior tranquilidade e com muita segurança. Eu vejo ali o distrito de Inema, eu vejo Pimenteira, eu vejo Itamutinga, que são 18 quilômetros. Se nós estivéssemos nas estradas em boas condições, certamente essas pessoas até para comprar um botijão de gás viriam em Quaraci, viriam abastecer os seus veículos aqui, viriam comprar na padaria de Quaraci, viriam comprar no nosso comércio em geral, porque tem estrada boa, só era pegar a sua motocicleta, o seu veículo
e se deslocarem de lá até a nossa cidade. E a nossa tristeza é que nós temos uma frota mecânica e essa frota, infelizmente, essa frota, ela só presta serviço a quem tem uma estrela na testa chamada eleitor do PT. Essa é a grande realidade. E isso é que me entristece. Outra coisa que me entristece é ver um carro PAC, um trucado que custou quase R$500 mil, transportando chorume, acabando aí, carregando lixo. Um carro que é para servir a zona rural, um carro que veio para servir aos fazendeiros, um carro que é para servir as estradas vicinais no seu encascalhamento. E este carro está sendo usado no dia a dia para carregar chorume. E certamente esse carro não terá vida longa. Não terá vida longa se o próximo gestor não tiver um compromisso de conservar essa frota. Porque eu lembro que a frota antiga de Quaraci foi comprada na década de 70 pelo saudoso Antônio Lima de Oliveira, quando na oportunidade fez aquisição de uma patró, de uma enxedeira e de diversos caçambas, e que ainda serve ao município de Quaraci, porque os gestores que aí passaram certamente tiveram o cuidado e não puseram para carregar chorume. Então o dinheiro público, ele tem que ser bem investido e ele tem que ser bem trabalhado. Mas a prefeita de Quaraci acha que está no direito de dirigir o meu município, o seu município, como se estivesse na universidade dirigindo a sala de aula ou a sua fazenda. Eu fico bobo com isso. As cobranças são feitas aqui, embora alguns não gostem, e eu não estou preocupado com isso, porque eu fui eleito aqui, e meus colegas foram eleitos aqui, para falar não o que eles querem ouvir. Nós precisamos falar o que eles precisam ouvir. O que eles precisam ouvir é que o município de Quaraci hoje arrecada R$3.200.000 e nós estamos ainda devendo o comerciante em Quaraci, que serviu a prefeitura no sentido do posto de gasolina, da imprensa, dos profissionais da música, da padaria, do supermercado, do dono da jazida de cascalho, enfim, devendo o comércio todo, porque não tem comprometimento com aquilo que faz. Então é muito triste eu vim aqui, eu gostaria de estar aqui nesse momento, dizendo, Johnny, que a minha cidade hoje, dirigida por uma doutora em educação, tem um campus hoje da Universidade da UESC, para servir aos 500 alunos que se deslocam todos os dias daqui para viajar 60 ou 55 quilômetros à universidade, à UESC. Nós precisávamos de termos implantado aqui o campus da Unime, da qual a atual prefeita foi diretora dessa faculdade. Mas a educação de Quaraci hoje não é referência e não será com ela no governo. Eu disse aqui, há anos atrás, e meu colega Teta me chamava a atenção depois que eu falei, pena que ele não está presente, que Josefina vai deixar aqui um legado, como a pior prefeita que já passou pelo município de Quaraci. Eu dizia isso há 2 anos, porque o retrato do governo de Quaraci está na educação. Se você fizer uma pesquisa hoje, dentro dos profissionais da educação, Josefina perde, a rejeição é muito grande. Pessoas que votaram nela, se você for aos estudantes de Quaraci, para ela, o cidadão que é estudante hoje só tem direito a cursar até o 2º grau, não pode ir mais para a universidade, porque ela firmou um compromisso com esta casa em abastecer os ônibus universitários com óleo diesel e não cumpriu com a sua palavra. Ônibus, às vezes, chega no posto de gasolina e a resposta do frentista é dizer: a cota acabou. A cota acabou. Mas essa cota não é
sendo abastecida aqui na sede de Quaraci é Itajuípe e, às vezes, Itabuna. Eu nunca vi dizer o prejuízo nosso, o prejuízo do município de Quaraci é muito grande. O município, para abastecer uma Hilux, ela tem que comprar combustível em Itabuna, que é o S10. Você vai a Itabuna, abastece o carro e volta. Quando você retorna, você gastou R$50 de despesa para abastecer um carro. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. E eu não consigo entender como é que uma doutora em educação, e certamente é boa e exata, e consegue administrar o município desta forma. Você tem que importar combustível, você tem que importar merenda escolar. A merenda hoje é comprada na cidade de Itabuna. Quantos supermercados tem em Quaraci? Diversos supermercados. E a senhora, prefeita, prioriza a compra nas cidades circunvizinhas, porque a senhora não quer aquecer o comércio local. Mas a senhora tem que entender que esses comerciantes são eles que pagam os alvarás, são eles que pagam IPTU, são eles que pagam os funcionários, são eles que fazem com que os seus funcionários, são pai de família, levem a feira todos os meses para suas residências. Mas se dependesse do município, da administração quaraciense, certamente as portas de diversos comércios estariam fechadas, assim como fechou esta semana a porta de um comércio que tem um histórico de 60 anos. Isso é muito triste para nós, é muito triste. E há quem diga ainda que uma borra de asfalto vai reverter o quadro. Eu não consigo entender como é que você consegue tapar o sol com a peneira. Eu não consigo entender isso. E o que eu acho é que a situação que os vereadores da prefeita se encontram aqui não é uma situação confortável, porque não existe justificativa. Agora há pouco encontrei um pai de família ali, perguntando se quarta-feira eu iria para Itabuna, que precisa levar a esposa para fazer hemodiálise. É brincadeira, tem que pegar carona para fazer hemodiálise. Infelizmente, eu vou viajar com pacientes para a cidade de Camaquã e já tenho um compromisso, porque senão eu iria levá-lo. Como agora o nosso carro está na Lagoa. Foi depois da Lagoa buscar um paciente que está com crise de hérnia e nós iremos levar amanhã para Itabuna para ver se conseguimos a cirurgia dessa pessoa. Esse é o retrato de Quaraci. Esse papel de Mamigo, vereador, é o papel de Maia? É o papel de Rui? Não, esse é o papel da Secretaria de Saúde do município, que tem verbas específicas para isso. Mas, infelizmente, a coisa não é feita. Não é feita e nós temos que dar a nossa parcela de contribuição, mesmo sabendo que a obrigação do vereador não é fazer assistência social. A obrigação do vereador aqui é fiscalizar, é requerer, aprovar ou rejeitar leis. Essa é a minha obrigação. Essa é a obrigação dos meus colegas. Mas, senhor presidente, a prefeita de Quaraci, ela sentiu o efeito do desgaste dela na praça de eventos. Ela sentiu o efeito do desgaste dela quando ela usou a palavra em um palanque e que recebeu como aplausos vaias. Sabe que sentimento é esse? É um sentimento de tristeza. São sentimentos das pessoas que não têm a condição de usar o microfone como eu estou usando para falar o que seu coração sente. Falou através de vaias, porque ela usou o microfone para falar que o novo São João em 2017 irá ser melhor que 2016, porque o grupo dela vai fazer.
mas é muita prepotência. É uma pessoa que me parece que não está pisando no chão. A prefeita Josefina é uma prefeita que verdadeiramente ela não assumiu de fato e de direito o governo dela. Porque se você procura o governo transfere a responsabilidade para o secretário de Finanças. O secretário de Finanças, por sua vez, não atende telefonema. Aqui tem uma empresária que o governo ficou devendo quase R$4.000 por quase 2 anos, e ela armou a barraca dentro do gabinete e disse: eu só saio depois que me pagarem, porque ela foi diversas vezes ao secretário de Finanças, ligou diversas vezes e não foi atendida, e ela vendeu ao governo. Ela vendeu, e se ela vendeu, ela tinha que receber. É um governo que permitiu que um prestador de serviço colocasse na sacada da sua casa uma faixa: prestei serviço à prefeita e ela não me pagou, está me devendo 23 mil. É um governo velhaco, aqui vizinho à Câmara, e essa faixa ficou por mais de 1 ano, Daniel. Isso é vergonhoso. Lá fora você dizer assim, ó, eu sou governado por uma prefeita que compra e não gosta de pagar. Esse é o retrato. E é triste para a gente aqui, porque nós já estamos desconfiados. Manda projeto de convênio aqui, nós só estamos aprovando quando ela coloca no convênio qual é o valor do convênio. Agora mesmo ela pediu convênio com a Liga Quaraciense de Futebol. Está adormecido aí, sabe por quê? Falta o estatuto da Liga, está faltando ela dizer no corpo do projeto qual é o valor do convênio que ela quer fazer com a Liga Quaraciense de Futebol. Ninguém sabe se é 400 mil, ninguém sabe se é 500, ninguém sabe se é 100, ninguém sabe se é 300. E nós vamos dar um cheque em branco a uma prefeita que compra e não gosta de pagar? Não, não vamos fazer mais. Sobretudo no final do governo. Não, nós estamos atentos, mande o projeto correto que nós haveremos de aprovar. Porque nós gostamos de futebol, nós queremos que a Liga trabalhe, mas gostaríamos também que a Liga entendesse que nós temos o nosso papel aqui e só iremos votar com muita transparência e, sobretudo, com os valores explícitos para que você, comunidade, saiba quanto é que a prefeita está firmando o convênio com a Liga Quaraciense de Futebol. Senhor presidente, eu agora vou vender um pouco do meu peixe. Eu tenho vindo à tribuna desta casa, fazendo as minhas cobranças, elogiando a quem merece elogio. Ah, meu amigo, você não elogia? Elogio sim. Eu tenho elogiado aqui, ó, diversas vezes a regulação. As meninas que trabalham na regulação, Kátia e a irmã de Gildete, que todas as vezes aqui que eu falo, eu esqueço o nome dela. Como é o nome dela? Fabiana. Eu elogio, sabe por quê? Porque são dignas de merecer elogios. Tem pessoas inteligentes e dignas no governo de Josefina? Claro que tem. São muitas das pessoas, mas infelizmente são pessoas que são amordaçadas. O governo centraliza e elas não podem desenvolver o seu trabalho e mostrar com Araci o seu potencial. Mas eu gostaria de dizer aqui do nosso trabalho ao longo dos 3 anos e meio, porque junho está se encerrando. E o vereador Mamigo tem procurado aqui a fazer o trabalho dele no sentido de ajudar, sobretudo, a Secretaria de Saúde do município de Quaraci. Nós temos agradecido de forma corriqueira ao doutor Danilo, à Fundação de Camaquã, agradecido ao Hospital de Base, porque ai de nós se não fosse o Hospital de Base, ai de nós que não temos plano de saúde se não fosse aquele Hospital de Base, que atende mais de 150 municípios em nossa região, vem gente até de Jiquié, vem gente de Mucuri, ser atendido aqui. E nós temos feito esse papel. E para nós fazermos esse papel, nós temos que ter uma equipe responsável, sobretudo uma equipe de cirurgiões. E nós temos. O doutor Danilo tem feito aí um trabalho brilhante. Eu quero agradecer aqui, em nome de toda a comunidade, que foi assistida por ele.
a essas mulheres que estão na fila há 2 anos para fazer uma esterectomia. A você, homem, que está na fila há quase 1 ano para fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula. E nós temos feito o nosso papel. E eu quero aqui agradecer, mesmo com muito esforço, para vocês entenderem, para nós levarmos, quarta-feira eu vou descer para Camaquã, para mim levar o pessoal para fazer cirurgia lá, eu saio daqui e rodo 130 quilômetros. Volto no mesmo dia para casa, mais 130. Com 2 dias eu vou pegar essas pessoas. São mais 260, são 520 quilômetros que nós rodamos para assistir a comunidade de Quaraci. Mas saibam uma coisa, existem membros do governo, da prefeita, que foram na fundação buscar o diretor daquela entidade de saúde para proibir o vereador Mamigo a levar as pessoas para lá. E até hoje eu peço a coordenadora, sinal para o mês ela vem até nos fazer uma visita, vai passar um final de semana comigo, aí com minha família aqui em casa, para dizer o nome, que eu queria dizer o nome aqui na tribuna, diz que foi um vereador e os assessores para lá. Eu queria dizer o nome aqui na tribuna de quem foi esse que é contra a comunidade de Quaraci que está sendo assistida. Não só por Mamigo, eu sei que Rúbia faz esse trabalho, eu sei que Neto da Colina faz esse trabalho, eu sei que Maia faz esse trabalho, eu sei que tantos outros colegas aqui fazem esse trabalho, porque querem fazer e têm vontade de fazer, porque é assim que o nosso Pai Eterno quer, fazer o bem sem olhar a quem. E eu desafio aqui a um que me diga que eu levei condicionado. Eu só lhe levo se você votar em mim. Muito pelo contrário. Às vezes eu levo os pacientes de Rúbia, às vezes ela leva a minha, às vezes eu levo de Teta, Teta leva meu, às vezes eu levo de Maia, Maia manda conduzir os meus. É assim que nós trabalhamos. E nós temos feito o nosso papel aqui. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a essa equipe de médicos, a direção da fundação lá de Camaquã, a direção do hospital de base, a mãe pobre, porque abre as portas para que nós possamos fazer, não a caridade, mas uma assistência a essas pessoas. Alguns amigos aqui tiveram acidente nessa rodovia Quaraci-Itajuípe, que se encontra em péssimo estado de conservação, e essa equipe médica tem salvado vidas. Eu tenho um amigo, irmão aqui, que foi salvo por esse doutor Danilo Caires. Eu não quero citar o nome, para preservar a imagem dele. Mas, graças a Deus, nós chegamos a tempo, e esse rapaz foi salvo, que estava no corredor, com 2 pulmões perfurados, 6 costelas quebradas, e nós chegamos e ajudamos a resolver o problema. Então é dessa forma que nós trabalhamos. E o que nós não aceitamos é que alguém coloque uma mecha em você que você não tem. E o governo, hoje, vereador Binho, usa um expediente no sentido de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas que ladeiam eles e coloca para nos xingar. Pessoas que já foram até servidas por nós. Tem um cidadão aí que tem um estabelecimento, um comércio, e que veio um amigo meu e me disse que eu estava lá, meu amigo. Esse rapaz lhe chamou de corrupto, lhe chamou de mau caráter, esse rapaz lhe chamou de tudo que não presta. E eu pedi a Deus sabedoria para mim não ir lá. Sabe por quê? Porque a resposta dura suscita ira, isso é bíblico. E eu fiquei com medo de mim, não porque eu sou mais homem do que ninguém. Mas Deus me abençoou que eu estava fazendo compras no mercado de Luizinho e na minha frente, no caixa, estava a esposa dele. E eu chamei e disse a ela, foi Deus que te colocou aqui.
Diga a esse rapaz, se quiser votar em Josefina, se quiser votar no sobrinho dela, se quiser votar em quem ele quiser que vote. É um dever dele, é um direito de cidadão dele. O direito de escolha é livre. Agora, diga a ele, para não colocar coisas, adjetivos em quem não tem. Diga a ele que foi esse corrupto aqui, que botou ele dentro do carro dele e levou para Ilhéus, e que fez cirurgia nos 2 olhos. Que foi esse corrupto que ele está dizendo aqui, que levou para fazer a revisão e comprou os colírios, e que foi esse corrupto aqui que ele está dizendo, que sempre esteve dando uma palavra de conforto e de carinho quando ele estava em dificuldade. Agora você, para obedecer à vontade de alguém, para satisfazer, você que vem colocar adjetivos em quem não tem, eu gostaria que você falasse e provasse. Eu estava como vereador, que eu não sou vereador, isso aqui é passageiro, eu sou um amigo. Eu fui vereador quando o pai de Nino foi prefeito, e Nino é testemunho que foi vereador comigo. E eu desafio o prefeito aqui, que diz que meu amigo já recebeu propina. Eu desafio aqui qualquer um. Porque uma das coisas que meu pai deixou e que eu herdei foi o caráter dele. Foi o maior legado que meu pai deixou aqui nesta cidade. Eu nasci aqui, me criei aqui, meus filhos nasceram, agora minha neta, e vamos nos criar aqui. Eu não uso o poder... Vossa Excelência tem 1 minuto. Serei disciplinado, presidente. Eu não uso o poder para me locupletar. Em absoluto. Agora, gostaria de dizer a você, rapaz, você precisa aprender a agradar a Deus. Agrade a Deus. Não agrade a ídolos, não, que lá na frente você vai ser decepcionado. Porque na hora que a prefeita e o grupo dela perder o poder da caneta, você não vai valer nada. Você está sendo usado. Não faça isso, não. Critique um amigo é homem público, critique, mas critique honestamente, porque a gente até para ser adversário, nós temos que ser honestos. Nós não temos que colocar algo que o adversário não tenha, não. Então você precisa me respeitar o quanto eu te respeito. Você precisa ser leal consigo mesmo, como eu sou. Você precisa ser homem, como eu sou. E se você tiver alguma coisa para falar, fale a mim. Porque se eu estiver errado, eu sou digno de te pedir desculpa. Agora não venha colocar adjetivos que eu não tenho, não, meu irmão. Que eu não vou aceitar, não. Não sou mais homem do que você. Mas você, cuidado com suas palavras. Porque meu amigo deixou passar. Certamente, se você falar para outra pessoa, possa ser que ele não tem um comportamento que um amigo teve. Muito obrigado, presidente, e gostaria de pedir desculpa à minha comunidade pelo meu desabafo. Muito obrigado. Passo, portanto, a palavra ao vereador Binho Villanova. Senhor presidente, companheiros vereadores, público aqui presente, eu quero saudar, como sempre aqui, companheiro André, sempre presente, branco, companheiro Pablo, Daniel já foi saudado várias vezes, companheiro Antônio, amigo de infância, aqui sempre presente. Senhor presidente, hoje seria o vereador Rui que iria usar a palavra. Acertamos na segunda-feira, mas ele, por força maior, questão de saúde, não pôde, ou uma decisão, conforme ele aqui explicou, não vai poder usar a palavra. E aqui nós vamos tentar colocar alguns pensamentos nossos com relação ao que nós pensamos do nosso município, ao que nós pensamos com relação às questões públicas, unicamente públicas, e os desafios que o município tem e terá. Levará algum tempo para que possamos, de fato, ter uma casa arrumada, e eu não tenho dúvida disso, à medida em que
as nossas ações não possam ser repetidas. E aqui eu, novamente, vou dizer da alegria que eu tenho em ver a oposição sinalizando, fazendo as críticas, pontuando situações que temos que melhorar. Isso para nós é gratificante, é o papel da oposição e assim como é o papel da situação, não só em dizer os acertos, também apontar erros e apontar caminhos para que nós possamos continuar ou melhorar a gestão pública. E aqui eu fico muito à vontade para dizer da nossa alegria por ver críticas duras, às vezes alguma concordo, às vezes uma grande parte discordo. E discordo no sentido de que essa minha discordância, ela deve estar embasada justamente para o futuro. Para o futuro. Eu poderia aqui elencar com tranquilidade, embora não tenha feito o meu script para falar, mas alguns acertos nesse governo que está se encerrando no dia 31 de dezembro. Alguns acertos. Em diversas áreas, e outros tantos que precisam ser consertados. Eu também não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. Mas veja, nosso município, ele tem uma dívida estrondosa, que aqui eu tenho falado várias vezes. Tenho chamado a atenção, tenho alertado e tenho dito porque, na minha opinião, quem faz crítica não quer cometer os mesmos erros. Na minha opinião. Se eu faço crítica, é porque terei a coragem de dizer ao futuro gestor, não vá por este caminho. Este caminho não é bom. Este foi o caminho que eu critiquei lá na casa, lá na Câmara. Não vá por esse caminho. O caminho de colocar a paz de família para o olho, para a rua, porque não votou no candidato, criando precatórios, criando despesas para os futuros administradores honrarem, vereador Nino. Quem quer acertar tem que vir aqui a esta casa cobrar mais transparências com o recurso público, esteja ele onde estiver, e eu volto a dizer, quando dizia lá no auditório do SEC, no auditório Tânia Guimarães, falar de corrupção não é desejar que ela diminua. Quem quer diminuir corrupção, fala em transparência de recurso público. E nós temos que falar. Nós temos que falar sobre transparência com recurso público do município. É assim que nós vamos conseguir diminuir. É assim que, em diminuindo a corrupção, sobrará mais recurso para aplicar nas ruas que precisam das manilhas. Aplicaremos numa melhora das nossas lâmpadas para a nossa iluminação pública. Melhoraremos a nossa frota mecânica. Melhoraremos a quantidade de médicos. Iremos dar mais qualidade à farmácia do município. Aí sim, nós estamos entrando num caminho virtuoso. Falar de transparência com os recursos públicos. E eu tenho certeza que muitas dessas críticas aqui colocadas, os vereadores não querem incorrer. E aqui cito alguns exemplos. Transparências com os contratos de automóveis. Eu não tenho dúvida que a futura casa irá expor, logo na primeira semana, quem são os nossos prestadores de serviço. Claro que vão ter que fazer, porque a crítica é pesada e tem que ser feita a crítica. Nós não podemos temer a crítica e precisamos colocar de forma mais transparente, realmente,
Quem são os nossos servidores? Então, falar de corrupção não é querer que ela diminua. Quem quer que ela diminua, fala de transparência com os recursos públicos. E aqui eu tenho dito sempre, e gostaria que a comunidade refletisse, é como falar de corrupto não quer dizer que quer alguém sério por perto. Falar de corrupto não quer dizer que quer alguém sério por perto. Às vezes se fala, mas os que são sérios querem distante e muita distância, porque sabem dos nossos pensamentos. Eu tenho dito desde 2009, quando aqui cheguei na casa, que eu sou favorável às festas, sou favorável à seleção, eu sou favorável. Agora, desde que os gastos não sejam excessivos. Isso aqui eu tenho dito constantemente. Por quê? Porque eu vejo a necessidade, a carência da comunidade. Há muita carência. A comunidade precisa ainda de muita infraestrutura. Aqui nós ouvimos falar sobre a região da Mangueira, que realmente precisa de algum cascalho. Verdade. Mas aqui eu quero mandar um abraço à região da Mangueira, da Serra da Palha, que nessas duas regiões fora feita a maior obra de infraestrutura do município em 7 anos, que é a iluminação pública rural. Demos aqui pela Serra da Palha, saímos na região da Mangueira, toda ela eletrificada, e tive aqui o privilégio de estar à frente daquela obra, contribuindo com a minha comunidade. Se hoje temos o nosso portal Mix, com aquela torre lá, próxima a Seu Quirino, é porque tem energia elétrica. Se há um concorrente seu na Pedra Dourada, é porque tem energia elétrica. E o município, conforme tenho dito, ele não tem apenas 7 anos, ele tem 62 anos. Esse município tem um buraco financeiro que eu chamo a atenção todas as vezes que por aqui venho. Chamo a atenção, 18 milhões de reais criados de falta de pagamento de salário. 16 folhas de pagamento no município de Quaraci foram deixadas de ser pagas. Alguém diz assim, ora, Binho, isso é passado? Não, isso é futuro. Está aí uma atitude futurista. Fizeram sem pensar lá na frente, achando que isso iria ser esquecido. Pode ser esquecido por alguns, mas para o Banco do Brasil, que todo mês faz o débito na conta da prefeitura de 130, de 140 mil reais, 130, 140 mil reais, levará algumas décadas para o Banco do Brasil esquecer de fazer esse débito. E eu chamo a atenção, assim como eu ouço aqui as críticas, e ouço mesmo, eu chamo a atenção para que os críticos não aceitem que os seus gestores pratiquem atos como esse, para que tenham a coragem de bater, para que tenham a coragem de antevendo, de prevendo essa atitude, tenha a coragem de dizer, não faça porque nós não vamos aceitar. Eu disse aqui, tenho a maior tranquilidade, disse a prefeita Josefina, se Vossa Excelência, e falei você porque foi um tratamento na prefeitura, demitir um funcionário concursado, um funcionário, porque não votou em você, eu voto contra as suas contas. Esse foi o compromisso que eu fiz comigo. E digo mais, foi uma pressão enorme para que ela fizesse isso. Enorme. E fiz, e faço, e farei, porque não é um bom caminho. Não é um bom caminho. E não há como provar. Há erros, mas esse não é um caminho virtuoso. Não é um caminho que dignifica. Não é um caminho que traz, de fato, uma tranquilidade para a comunidade. Não é esse caminho. Não é esse caminho. Então, nós poderíamos aqui passar alguns minutos a mais falando, mas eu vou dizer, conseguimos diminuir
o débito do município em R$ 2.100.000. Conseguimos fazer. E olhe, eu não atrelo aqui, não atrelo a nenhum vereador sobre recursos, mas digo uma coisa, se nós tivermos a coragem de, a partir de um certo momento, falarmos aos futuros gestores que nesses caminhos não vão caminhar, só quem tem a ganhar é a cidade de Coraci. Nós teremos mais recursos, nós teremos mais jeitos e maneiras de ajudar a comunidade. Nós hoje temos, depois de 7 anos, uma quantidade de eletrificação rural extraordinária no município. Muito boa. Muito boa. Coraci, volto a dizer, não tem 7 anos. Eu falo pelos meus 7 anos de mandato. Cada um fale por si. Aqui eu não quero, de forma nenhuma, fazer essa junção, mas cada um tem a sua responsabilidade. Acho que nós temos que melhorar bastante a questão do medicamento. Acho que nós temos que melhorar bastante o avanço na contratação de mais médicos. Precisamos fazer isso, precisamos. Algumas medidas é tomada hoje a nível nacional, com a questão da lei que impede o país gastar mais do que arrecada. Isso é muito importante. Isso vai nos ajudar, de certa forma, de algum jeito. Nós não podemos, na realidade, diminuir investimentos, como investimento em educação e saúde. Nós temos que priorizar a educação e saúde, e infraestrutura. Agora, nós não podemos fugir ao debate. E, de certa forma, com a maior tranquilidade, digo, não fujo de nenhum debate. Essa foi a minha primeira experiência durante esse tempo aqui na minha cidade, 7 anos e meio como mandato de vereador, e não fujo a nenhuma realidade, porque a realidade do município de Coraci, de certa forma, de algum jeito, a gente sabe. Nós sabemos como é que funciona. Então, nós não podemos apenas achar que, durante os 7 anos e meio, foram apenas erros, tem acertos. E isso não impede que o cidadão vote contra, vote a favor. Eu, às vezes, ouço colocações que a gente ouve, porque temos que ouvir. Ouvimos colocações e ficamos imaginando, meu Deus, o que faltou para a gente evitar tanto caos, tantos problemas para as futuras gerações? Já que nós temos todo o raciocínio, já que nós temos todas as colocações, já que nós temos toda a sensibilidade de ver, de prever, de antever erros, o que é que faltou? Ou sobrou o quê? O que é que sobrou? Ou o que é que faltou? Então, nós temos muitas coisas que foram feitas e muitas por fazer. E as que tem por fazer, não podemos tapar o sol com a peneira. Não podemos tapar o sol com a peneira. Tem que ser feito. Terá que ser feito. Mas eu continuo dizendo, quanto menos transparência com recurso público, pinaremos ainda mais. Quanto mais transparência com recurso público, mais dinheiro para investir. Mais recurso para investir. E eu fico, ainda não digo preocupado, mas eu quero ouvir esse compromisso. Compromisso de que não vai desmanchar concurso. Compromisso que teremos mais transparência. Compromisso que todos os contratos dos veículos serão aqui colocados. Quanto estamos gastando com a saúde, com a educação. Eu quero ver esses compromissos. Isso não impede de forma nenhuma quem quer votar contra, quem quer votar a favor. Isso é pensar mais na comunidade. Isso é pensar mais em dar qualidade de vida às pessoas. Quando nós chegamos ali com a energia elétrica na Serra da Palha, na Mangueira, nos Quirinos, na região dos Macacos, a nossa intenção era única de dar qualidade de vida. E quantas pessoas ainda votam contra? Tantos votam contra, inúmeros votam contra. E o que é que há de errado nisso? Nada. Cada um escolhe quem quer votar. As pessoas são livres para votar em quem quer. Agora, nós certamente teremos para frente, seja um prefeito de oposição à atual administração, ou seja, da situação.
Se for da oposição, estaremos atentos. Estejamos nós na qualidade de vereador ou não. E a comunidade, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. A comunidade estará atenta a cada fala nossa, a cada colocação nossa, e vão começar a observar. Porque, de certa forma, falar em calote, e um calote não justifica o outro, não se é porque se caloteou, porque agora vai se calotear. Não existe. Mas falar de calote, falar de falta de pagamento, eu às vezes não quero adentrar mais profundamente. Mas não pode. Pode falar? Sim. Mas vamos falar para acertar. Vamos dizer para acertar. Então é por isso que quando eu falo no calote, que foi dado aqui, e não foi pouco, quantos empresários aqui sofreram? A relação é para trazer de quantos? Eu sei vários, que até hoje não receberam. E que não justifica não pagar, companheiro Daniel. Você sabe disso? Quantas vezes vou lá e converso com você? E quantas vezes eu vou lá e alerto e falo? Porque não se pode copiar o que se dá errado. Não se copia o que se dá errado. Se copia o que dá certo. Se copia as boas atitudes. Se copia aquilo. É por isso que eu, não podendo dar, não prometo. Não podendo fazer, não faço. Né? Agora, eu não posso mudar. Se meu pensamento era contra quem não pagava, eu não posso ser a favor hoje. Eu não mudo. Meu pensamento é contra quem não paga. Eu não posso ter essa mudança radical de que sou contra a quem não paga hoje, mas sou a favor de quem não pagou? Sobre qual colocação? Sobre qual argumento? O que trazem de novo? Não, vamos devagar. Agora eu acho importante. Fale e aponta o caminho. Mais transparência é o caminho. Não tenho dúvida disso. Digo com certeza. Digo com base no que eu estou dizendo. Mais transparência é o caminho. Está aí, a nível de país. Está a nível de país aí. As coisas sendo cada dia mais descobertas. Agora, eu falo por mim. Eu tenho que falar por mim. Eu tenho que falar aquilo que eu administro. Eu tenho que falar aquilo que eu estou gestando. Cada um fale por si. Cada um fale por si. Esse é o nosso papel. Expressar aquilo que pensa. Expressar aquilo que pensa. E eu vejo, a nível de país, a quantidade de pais de famílias presos, a quantidade de mães de famílias presos, enorme, pelos gastos, pela falta de transparência com recurso público. Então, é vexatório a gente passar por isso. É bom que fale? Acho legal que fale. Acho bom que fale, mas vamos apontar caminhos. Vamos dizer que precisamos priorizar mais infraestrutura. Vamos dizer que precisamos priorizar, mas vamos apontar os caminhos. Eu falava das arrecadações e posso lhe dizer, quanto mais se concentra recurso na União, mais penalizados serão os municípios. Ou descentralizamos mais recursos para os municípios, ou teremos seríssimos problemas. E eu aqui não quero falar para vereador. Eu não falo para vereador. Eu falo para a gestão. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Eu falo para a gestão. Então, senhor presidente, eu cronometrei aqui, talvez Vossa Excelência tenha, eu tenho 20 minutos aqui, mas não tem problema. Eu tenho 22. Não, porque eu sei, o que eu cronometrei aqui no meu, só para mim não me perder. É porque para mim não me perder, mas eu termino. Então, senhor presidente, na realidade, o que nós temos que fazer, além da crítica, é apontar os caminhos. Vamos apontar caminhos. E aqui, a exemplo do que eu tenho dito, cada um falará por si. Quem é honesto, quem não é honesto. Eu não tenho essa vocação para isso. Não sairá de mim jamais uma palavra dizendo quem é honesto e quem é desonesto. Cada um fale por si. Agora, de uma coisa eu posso dizer, mas concretamente,
quanto mais transparência com recurso público, mais poderemos fazer para a comunidade. Seja quem for e esteja quem estiver. E aqui eu tenho a tranquilidade de dizer isso. Poderia aqui relatar como hoje seria o vereador Rui, que usaria da palavra, e eu vim sem fazer o meu script. Eu, na próxima fala minha, eu irei trazer um relato de 4 gestores. Final de governo de 4 gestores. Irei trazer o que foi o final de governo de 4 gestores. Como nós saímos dessas últimas 4 administrações. Essa seria a minha palavra, e se Deus quiser, será a minha palavra. Para quê? Para que nós entendamos que é preciso, mais do que nunca, mais vigilância da comunidade, mais cobrança da comunidade, mais cobrança na Câmara, mais cobrança aos vereadores. Isso nós temos que entender que é o nosso papel. E aqui encerro dizendo o seguinte: estamos aproximando das eleições. E eu gostaria muito que essa casa, a exemplo do que falei em 2012, nós pudéssemos ter um comportamento que as pessoas que nos ouvem lá fora, aqui estão nos ouvindo, tivéssemos um comportamento sereno, de crítica, mas não de nenhuma conversa paralela, nenhuma briga, nenhuma palavra que fira o companheiro, nenhuma palavra que machuque o outro propositadamente, porque as pessoas não gostam disso. Elas estão saturadas com isso. Então, que nós possamos ter a máxima de educação possível, cada um apresentando a sua proposta, cada um trazendo aquilo que o seu candidato vai fazer ou poderá fazer, fazendo as suas críticas, mas que nós pudéssemos, aqui, digo a todos os companheiros vereadores, que pudéssemos dar o bom exemplo de não criarmos nenhum problema, nem com um vereador, nem com outro, apenas possamos fazer as nossas colocações. Obrigado. Passo a palavra ao vice-presidente Neto da Colina. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Maia, que dispõe de 25 minutos. Meus amigos, comunidade de Quaraci, saúdo especialmente o meu vice-presidente Neto da Colina, vereadores que ainda se encontram nas dependências desta Casa Legislativa, comunidade que nos ouve através da 104,9 do TV Portal, vereadores, vereadora Rúbia, comunidade aqui que se faz presente, é com prazer enorme saber que esta casa, às segundas-feiras, tem demonstrado, até certo ponto, a presença de parte dessa comunidade. Isso é um prazer para nós, vereadores, especialmente para mim, como presidente desta casa, deste poder. Saúdo inicialmente a minha amiga Neilma, juntamente com seu esposo Paulo, que se encontra aqui, vindos visitar naturalmente familiares e aproveitar os festejos joaninos. Nós estamos marcando uma posição, a partir de agora, falando mais uma vez ao povo de Quaraci, e fiquei um pouco surpreso quando da palavra do caro colega vereador Rui, de que o PSB vai tomar uma decisão definitiva. Não existe mais decisão definitiva nenhuma. Não existe. O vereador Teta fez questão de dizer ao rádio, e ele é PSB, que o PSB já estava fechado com Jadson Albano. Assim como Solidariedade, que é o partido que eu represento e presido da cidade de Quaraci.
eu estou com Jadson Albano. Quero deixar claro que eu fui para Jadson Albano como fui para Josefina tempos atrás. Eu não recebo dinheiro para ir apoiar candidato. Eu vou quando acho que devo ir e saio quando acho que devo sair. Vou quando devo ir, saio quando devo sair. Sair, e volto a repetir, do grupo da prefeita Josefina, porque ela me maltratou. Me maltratou. Ela foi dura demais comigo. Ela foi, até certo ponto, inconsequente comigo. E ela fez questão de dizer nesta casa que eu verdadeiramente o ajudei, que eu até ensinei algumas coisas a ela. Ela disse aqui, mas eu não fui correspondido. Eu não fui correspondido. Então, esse discurso de que, qual é o discurso que ele vai ter lá agora com Gima, é o mesmo discurso que eu tenho aqui. É o discurso de quem não se vende, é o discurso de quem não usa dinheiro de prefeitura para se eleger, é o discurso de quem trabalha buscando voto, é o discurso de quem respeita o eleitor. E aqui eu sou obrigado a dizer aos senhores que tem muita gente ainda preocupado, porque tem gente que vota em mim já 6 eleições seguidas, e eu não compro o voto, não uso o expediente de usar dinheiro para comprar voto, e muito menos berganhar a minha dignidade com cargo de A ou de B. Quando fui para a Josefina, não fiz barganha, não fiz exigência de que só iria levando aquele grupo de partidos pequenos se ela me desse emprego. Pelo contrário, nós fomos porque acreditávamos, inclusive, que o governo seria um bom momento para Coraci. Primeiro mandato, trabalhou-se bem, fiz parte da equipe, fui secretário de administração. Há quem diga que eu fiz um bom trabalho. Prova disso é que, sem fazer campanha, o povo me conduziu à Câmara de volta. Então, existe verdadeiramente alguma sintonia com a minha conversa. Teve apoio para trabalhar? Não. Não tive apoio. Na eleição passada, recebeu ajuda? Não. A ajuda foi de alguns colegas, alguns amigos, a comunidade, o povo simples, o povo que foi lá na secretaria, gente que votava em Torquato, gente que votava em Gima, e eu tratei com igualdade. E é nesse tratar com igualdade que eu consegui vencer alguns obstáculos e cresci politicamente um pouquinho só. Há quem diga que eu não fiz nada, que eu não cresci, que eu não fiz isso, não fiz nada, não fiz aquilo. Mas a prova quem dá é o povo. Agora, recebo hoje uma mensagem interessante. A mensagem dizia assim: Maia é questão de honra. Vou lutar para ele não voltar à Câmara. Coitados. Sabe por quê, gente? Eu não vendo a minha alma ao diabo para me tornar vereador. Eu não vendo a minha alma ao diabo. Se o povo entender de votar em mim, é porque está reconhecendo o nosso trabalho. Eu vou para a eleição de cabeça erguida, Jadson. Fique tranquilo que eu sou bom de campanha. Vou para a campanha com a maior tranquilidade. E eu não ia para Jadson, não. Eu ia para Nino Torquato. Mas o meu grupo não quis. Eu jogo limpo, gente. Que dinheiro também Nino Torquato tem para me assediar e buscar. Mas o grupo decidiu que não seria Nino, seria Jadson.
E eu tenho uma coisa comigo muito bonita. Para alguns não valem. E que, inclusive, o próprio Nino já fez isso comigo. Quando no primeiro biênio eu seria presidente da Câmara, Nino me liga, cerca de 8h30 da noite, e diz: vereador Maia, opa, eu quero lhe avisar, isso antes da eleição, eu quero lhe avisar que eu não vou votar na sua chapa, eu não vou votar em você. Já houve uma outra conversa e eu estou lhe avisando. Homem se faz assim. Homem se faz assim. E prontamente, quando o partido decidiu no outro dia, eu prontamente tentei falar, liguei algumas vezes para o vereador Nino, não pôde falar e botei uma mensagem para que ele pudesse entender. Disse: Nino, o apoio não vai ser seu, o apoio vai ser para Jadson. Homem faz assim. E passei a mensagem para o vereador Nino, pré-candidato a prefeito de Quaraci, do qual eu tenho, e não retiro a minha palavra, de dizer que você deve continuar candidato, apesar de ter um grupo que não queira. Apesar de ter um grupo que não queira, que acham que só pode ser candidato a prefeito quem tem dinheiro ou quem está com o poder na mão. Isso é bobagem, gente. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Nós temos que aprender a trabalhar diferente. Se não deu agora para mim, pode dar mais tarde. Isso é normal. Isso é um fato normal que pode acontecer na política. Agora, dizer que é questão de honra, que tem que me tirar da Câmara, não é assim não. Não é assim não. O povo tem entendido que eu tenho sido útil no processo legislativo. O povo tem entendido, o povo tem vindo, o povo tem falado. Eu tenho amigos, junto com o Nino, que diz: Maia, eu vou votar em você pelas suas decisões. Eu tenho amigos dentro do próprio PT, diz: Maia, eu continuo PT, mas o meu vereador é você. Eu tenho amigos, eu tenho um par de família em Quaraci que não sai numa campanha para ninguém, mas diz assim: Maia, vamos continuar juntos. Eu tenho amigos, eu moro nessa terra, eu compro e pago. Então, quem faz e quem toma determinados posicionamentos como este, a gente também tem que saber que vai ter um retorno de lá para cá. Vereador Maia, Vossa Excelência me dá 2 minutinhos? Concedo. Eu gostaria, inicialmente, de dizer à comunidade de Quaraci que eu sou um vereador que não fujo da tribuna. Eu gosto de falar. E eu tenho provado isso ao longo das sessões. E não fugiria hoje de falar, não teria motivo de não falar. Porque eu tenho uma personalidade muito forte e firme. Graças a Deus, eu aprendi isso com meu saudoso pai. Foi assim que eu aprendi. Foi a lição que ele me deixou de vida. Ser um homem forte. E dizer também que a palavra de Deus diz o seguinte, em algum momento, que até o tolo, quando se cala, ele se faz sábio em alguns momentos. Então eu prefiro, neste momento, me calar um pouco, analisar o que está acontecendo, mesmo porque a política ela é muito dinâmica. Se perde uma política de um dia para o outro. Eu acredito que nós temos muitas coisas para acontecer em Quaraci. E vão acontecer. Não tenham dúvida disso. Portanto, peço a todos que tenham cuidado com as suas ações. Tenham cuidado com as suas revelações. Porque Deus está no de todas as coisas. Muito obrigado, vereador Maia. Parabéns pelo pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência a sua participação no nosso pronunciamento. O assunto mais discutido no decorrer da semana foi a pesquisa eleitoral. Esse foi o assunto mais discutido. Eu
fui analisar o relatório, pedi a Rodrigo Leite, que foi quem encomendou a pesquisa, é bom que se diga isso, através da TV Portal. Teve alguém achando que teve A, B ou C? Eu não, eu mesmo estou fora. Quando eu mando fazer, eu digo, eu mando, eu faço. Também trabalho com pesquisa, eu tenho diversos municípios no estado da Bahia que eu faço pesquisa. Quarta, e quinta e sexta, eu estou em diversos municípios diferentes, em outras regiões, inclusive. Estou indo fazer pesquisas, eu trabalho com isso. Agora, a pesquisa que a TV Portal, Rede PMX, encomendou e que foi registrada no TRE, no TSE Bahia, vamos dizer assim, que tem inclusive número, e que se não tivesse, não estaríamos podendo falar aqui, e também o Rodrigo também não poderia dar ampla divulgação ao conteúdo. O que nós vimos e que chama bastante atenção é a frente do pré-candidato Jadson, dos demais candidatos. Tudo bem. Mas não é só o índice de um candidato que está à frente que pode definir uma eleição. Existem critérios dentro da pesquisa quando nós estamos analisando. E existem alguns critérios aqui que já ficou definido. O critério da rejeição à prefeita Josefina Castro. Ela está rejeitada. Ela está rejeitada. O critério da rejeição do seu pré-candidato, Cadu. A pesquisa diz que também ele sofre muito essa rejeição. Sofre muito a rejeição, e a cientista que fez a análise da pesquisa fez questão de deixar bem claro que essa rejeição que o Cadu recebe é já a sombra do desgaste maior da liderança sua, que é a sua tia prefeita Josefina. Já está dizendo. Vertentes outras, se formos analisar, Nino Torquato sem dinheiro, posso falar, vereador? Nino Torquato sem vereador, Nino Torquato sem dinheiro, Nino Torquato sem finanças do município de Quaraci, desponta no empate técnico com o candidato da prefeita. Desponta no empate técnico. Se você for somar como está ali, eu já vi, eu conheço, eu faço. Agora, uma outra coisa interessante. Eu vi algumas pessoas falarem o seguinte: não tem validade essa pesquisa. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não falem. Porque quem é que não se lembra dos episódios das pesquisas, quando diziam, inclusive assim, Gil Barreto, a pesquisa certa é a pesquisa de Gil Barreto, como se Gil Barreto fosse um pesquisador. Lembra, doutor Rafael? A pesquisa certa é a pesquisa que Gil Barreto traz. Era justamente essa pesquisa que Gasparetto fazia para eles. Então, porque agora deu Jadson, essa pesquisa não serve? Aí é uma contradição muito forte. É o mesmo instituto que dava validade, que apontava a vitória de Josefina há cerca de 8 anos atrás, que apontava o empate técnico de Jadson com Josefina há cerca de 4 anos também atrás. E esse instituto agora não tem credibilidade? Tem sim. Vamos assumir que existe credibilidade. Agora, não é isso aqui, essa pesquisa aqui, que diz que Jadson já é prefeito de Quaraci. Aí é uma outra história. É preciso que nasça dentro das pessoas, é preciso essa coisa forte de acampar-se dentro de cada um e de dizer, está precisando mais um para definir o placar. Não é cruzar os braços porque a pesquisa está favorável, porque Nino Torquato está forte. Nino Torquato vem encostando. Nós temos que trabalhar muito, muito. E eu estou falando aqui agora porque estou no lado contrário a Nino Torquato.
Senão, nós teríamos que dizer, Nino Torquato tem que fazer isso, fazer aquilo, para poder encostar cá. Infelizmente, Nina, não vou poder dizer. Mas nós vamos esmiuçando aqui. Foi feito o levantamento dos dados nos bairros e nos distritos. Eu fui analisando. Existem setores do município de Quaraci que é tranquilo, não tem condição de reverter. Quer exemplo? Itamutinga, aí eu faço questão de dizer. Itamutinga, a questão está definida. Está definida, até pelo fato do desprezo que a prefeita deu a Itamutinga. Ela passou um ano, um distrito importante, que é o distrito de Itamutinga, ela passou um ano, foi apenas uma vez no distrito. Para com isso. O povo tem sentimento. Então, quando ela passa um ano sem o distrito, o povo encampa com força para dizer, agora não. Agora não. E aí ela amarga a maior rejeição da história de Quaraci. O povo de Itamutinga já rejeita a prefeita Josefina com 67,5%. Está rejeitando. Isso é porque, pelas atitudes, por não querer atender os vereadores, especialmente a mim, porque acho que se me atender eu vou crescer. Que bobagem! O povo de Itamutinga mora no município de Quaraci. Mora no município, paga os seus impostos para crescer em Quaraci. Resolve as suas questões na sede, porque é o município mais próximo. É mais distante para Itapitanga, é mais próximo para a sua sede patriarcal, que é Quaraci. Daí, então, o povo dá uma resposta com sabedoria, com tranquilidade, dizendo o seguinte, agora não, Josefina. Agora não. E eu vi uma frase interessante no episódio dos 10 mandamentos. Vi uma frase interessante. Moisés queria sair do Egito. É uma passagem bíblica. Moisés queria sair do Egito. E tudo que ele fazia era impedido. Tudo que Moisés pensava em fazer, impediam Moisés. Vossa Excelência tem 3 minutos. Serei disciplinado, meu presidente. E aí o que é que acontece? Naquele momento, Moisés usa de sabedoria e diz o seguinte, nós vamos conversar com Deus. E na minha conversa com Deus, eu vou dizer a Deus que mande praga para esse povo. Foi assim, meu irmão? Foi assim? E aí o que é que acontece? Naquele mandar praga, o Egito começou a sofrer horrores. Horrores. Sofreu decepções amargas. Mas o faraó, irritante, duro, grosso, Deus dizia, eu vou endurecer o coração dele mais um pouquinho. Eu vou endurecer o coração de Faraó mais um pouquinho. E Faraó se sentindo, daqui a pouco, vem a fase final. Moisés chama o seu povo, arrebanha próximo ao pretório, dá uma palavra e diz, Faraó, abra sua boca e diga assim, deixe o povo seguir. Só está faltando isso agora, prefeita. Diga isso. Deixe o povo seguir. Muito obrigado. Agradeço ao vereador pelo seu tempo e retorno aos trabalhos do senhor presidente Antônio Carlos Maia. Estamos concluindo esta sessão dizendo que na próxima segunda-feira ainda estaremos aqui, porque a LDO não recebeu parecer ainda. Muito obrigado a todos, à comunidade Itamutinga, ao povo de Quaraci. Muito obrigado.